Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo lateral esquerda. Hoje estamos aqui para debater sobre a Copa do Mundo de 1978. Estou aqui com dois grandes historiadores, Marco Antônio e Walter Aló. Queria conversar primeiro com Marco Antônio. Marco Antônio, o que você tem para falar da década de 70, o contexto da década de 70 para a gente, até como é que está a ditadura na Argentina, né, naquele contexto? Cara, então, primeiro queria dar um alô aí para todo mundo que está escutando o lateral esquerda, um alô aí para o Walter Aló, e, pô, agradecer aí pela ideia do episódio aí, da temática. Eu gostei muito. Falar sobre a Argentina, sobre a América Latina, é sempre uma alegria muito grande. Bom, sobre a década de 70, eu vou pedir ajuda à historiadora Cláudia Hillman. Ela é autora de um livro maravilhoso sobre a América Latina, que é Entre la Pluma e el Fusil, e ela aponta que o sentido das décadas, né, na maioria das vezes, ele não mora ali no número frio, tem a ver com os eventos que pontuam determinadas épocas. Então, a década de 60 na América Latina pode ser pontuada entre a Revolução Cubana, de 59, e que termina assim, a década do sonho, da revolução, da utopia, que termina no começo da década de 70, com o golpe do Pinochet sobre o Allende, sobre o regime democrático no Chile, em 73, e o processo de reorganização nacional, que foi o nome autoimposto pela ditadura argentina, a última ditadura argentina, que dá um golpe de Estado no 24 de março de 76. Então, ali está assinalado o final da década de 60 e aparece a década de 70, ali, o capitalismo com outra forma, um capitalismo internacional, multinacional, e a gente tem assim um cenário mundial bem conturbado, bem difícil do ponto de vista econômico, porque a gente tem, por exemplo, no Oriente Médio, a Guerra do Yom Kippur, que altera o preço do petróleo e joga o capitalismo internacional numa recessão global, em 73. E a gente tem na Europa duas esperanças, né, que são as derrubadas de dois governos, dois regimes fascistas, o salazarismo, que tomba em 74, com a Revolução dos Cravos, e em 75, entre 75 e 77, é derrubado o franquismo, né, com a morte do Francisco Franco. Então, assim, são dois pontos de esperança na Europa, mas que na América Latina a gente tem o oposto disso. A gente tem lutas pela independência na África, né? As ex-colônias portuguesas implementam suas independências, mas na América Latina a gente tem um processo de endurecimento do conservadorismo aliado com uma política estatal liberalizante. Então, a gente tem ali os balões de ensaio do neoliberalismo, que são Argentina e Chile, e somado a isso, a gente tem, quer dizer, o neoliberalismo foi o quê? Foi a aliança entre o empresariado e o braço armado estatal, atuando como uma repressão fortíssima, e a gente tem também o Plano Condor. Olha o sonho do Paulo Guedes aí. Exatamente isso. Paulo Guedes que estudou no Chile pinochetista, né, um Chicago Boy, como ele é, e a gente tem o Plano Condor, que é uma aliança entre as ditaduras militares de direita na América do Sul. Então, a gente tem a Argentina, Uruguai, Paraguai, do Stroessner, que estava ali, já a ditadura desde os anos 50, a Bolívia, do Hugo Banzer, que deu asilo para o Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, do nazismo, que o Plano Condor compartilhava a logística, compartilhava sistemas de informação. Então, foi uma operação de extermínio, foi o fascismo se agigantando na América Latina. Os anos 70 foram muito, muito duros para a América Latina. Uma excelente introdução aí do Marco Antônio. Queria ver com o Walter Aló. Bom nome, gostei do seu nome, Walter Aló, gostei do seu nome. Queria ver com você. Nesse contexto da Copa, né, era a quinta vez que a América Latina recebia uma Copa do Mundo, estava sediando a Copa do Mundo. Que pressões internacionais e lutas internas por conta desse contexto da ditadura? Como é que está esse cenário interno na Argentina e com as pressões de fora? Alô, Walter, alô, Marco, pessoal do lateral esquerda, bom estar aqui com vocês. Conforme o Marco já salientou, a Argentina vivia, né, uma ditadura como o resto da América Latina, né, com a diferença que a experiência ditatorial argentina foi a mais brutal, né, das chamadas ditaduras de segurança nacional. E essas ditaduras de segurança nacional usaram, né, a chamada Guerra Suja,
que levou a assassinatos, desaparecimentos, campos de concentração, de tortura, clandestinos. E um dos produtos dessa guerra suja foi a expatriação, o banimento, né, o exílio de muita gente. Muitos argentinos, não só de argentinos, mas de todas as ditaduras, né, que já tinham sido introduzidas nesse momento, né, Chile, Brasil, Uruguai. Mas, especificamente no que você está me perguntando, o que acontece? Você tinha uma grande comunidade de exilados argentinos no exterior, inclusive no Brasil, né? Mas o caso mais expressivo, especificamente, vai acontecer na França, quando a comunidade de exilados argentinos, juntamente com organizações humanitárias de esquerda francesas, com apoio de outros organismos internacionais, inclusive brasileiros, estruturam um chamado COBA, né, que foi um comitê de boicote à Copa de 78 na Argentina. E o COBA fez várias gestões de pressões, manifestos, atos públicos, abaixo-assinados. Inclusive, a gente tem um registro assim pitoresco de até uma tentativa de sequestro do treinador francês à época, o Michel Hidalgo, né, às vésperas do embarque. Né? Então, você tinha essa grande pressão da comunidade de exilados argentinos, né? Por quê? Porque era uma oportunidade única de mostrar para o mundo o que estava acontecendo na Argentina, né? Que, como toda ditadura, a Argentina não foi diferente, a censura era muito forte, né? O grau de emparedamento, né? O grau de cerceação das liberdades era tremendo, né? Na sociedade civil. Então, a Copa do Mundo na Argentina passa a ser, assim, digamos um grande momento para publicizar para o mundo, né, os horrores da ditadura argentina. E jogadores chegaram a aderir a esse movimento do COBA? Então, o que a gente conhece assim, de registro, né, que a gente tem de registro, se você for falar assim, internacionalmente, né, você tem assim, dois casos mais famosos, que são o Paul Bright, né, alemão, uma estrela do futebol alemão, né, tinha sido campeão em 74, né, ele é um dos que se sensibiliza com essa questão da ditadura, com esse engajamento político humanitário. Ele é um dos que se nega aí, assim como o outro holandês, o Van Hansen, né, se eu não estou errado na pronúncia. Entre os e tem a polêmica do Cruyff, né, que é uma coisa que durante muito tempo foi assim meio obscura, mas o que a gente tem de registro é que o Cruyff, né, que havia uma versão que dizia que ele tinha boicotado, ele acabou explicando tempos depois, né, que ele teve lá um problema específico com uma violência que ele sofreu na Catalunha, então ele estava meio traumatizado com a família. E no caso dos argentinos, eu conheço alguns relatos específicos, como, por exemplo, do Tarantini, né, que há um episódio interessante que, num dos jogos, o Videla desce ao vestiário e o Tarantino aproveita e chega para ele e pede por 3 amigos, né, que eram militantes políticos, que tinham sido detidos / desaparecidos. Segundo o Tarantino, o Videla finge que não entende, né? Você tem o próprio Baldo Fidjol, que jogou nos anos 80 no Flamengo, um goleiro argentino que foi campeão em 78. A gente tem alguns relatos vindos de jogadores do Flamengo, né? Eu conheço um relato do Moser, que teria dito em conversa com o Fidjol, que o Fidjol falou que o clima era um clima de muita pressão, né? De muita pressão mesmo do governo argentino por resultado, né? E o Fidjol falava assim de um clima asfixiante, né? Um clima muito dantesco nesse momento, né? Boas reflexões aí. E, Alô, e a pressão de algumas cartas, né, sobre que familiares escrevem sobre os desaparecidos, fazem alguma pressão nesse contexto? Ou tentam fazer, pelo menos? Não, sim, Walter. Assim como a gente historicamente sabe que a ditadura argentina foi a mais brutal, consequentemente, o nível de engajamento, né, da sociedade civil argentina, dos familiares, das organizações que conseguiam, de alguma maneira, furar ali o cerco da repressão e da censura, foi muito grande, né? O ativismo político na Argentina, apesar de toda a censura, foi muito grande. Né? A famosa organização das Madres da Praça de Maio, depois das Abuelas, né, da Praça de Maio, talvez sejam os grandes exemplos, né? E durante a própria Copa, naquela coisa que a gente estava conversando antes, né, que o Marco também tinha tocado, a Copa traz os microfones e as câmeras, né, das televisões do mundo todo, inclusive para o foco, né, da palavra das Madres, né?
aquelas voltas, né, sincrônicas que elas davam ali na praça, aquele movimento, aqueles lenços, né, essa questão dramática, né, teatral, né, ela começa a transcender, né, ela começa a aparecer para o mundo. E uma das coisas mais interessantes que a gente pode dizer, né, dessa resistência do povo argentino, né, diga-se de passagem, com o apoio de outras organizações, inclusive organizações brasileiras, né, e na América Latina, além da Anistia Internacional, etc., é um documento muito interessante que eu achei numa pesquisa, que é um documento que é datado de 30 de maio de 78, quer dizer, ali pertinho do início da Copa, em que uma organização que é das mais importantes, familiares de desaparecidos e detidos políticos da Argentina, faz uma carta e coloca, né, em anexo milhares de assinaturas, tentando conscientizar os jogadores argentinos sobre o que estava acontecendo, né? É interessante que no teor da carta eles não falam em negar o Mundial, que essa questão foi uma questão polêmica, né, entre, por exemplo, a esquerda argentina, entre os exilados argentinos, inclusive os exilados argentinos no Brasil, né? Algo parecido até que aconteceu com a ditadura brasileira, aquela questão, né, torcer, né, entre a paixão e o engajamento político, né? Torcer por uma vitória, fortalecer um regime, ao mesmo tempo você trai a tua paixão, o teu sentimento, a tua cultura futebolística que você foi formando, ainda mais numa sociedade como a Argentina, né? Mas em relação ao que você falou, esse documento de 30 de maio, então, é um documento, essa carta, essas organizações familiares, eles tentam sensibilizar os jogadores argentinos para o que estava acontecendo, dizendo que não eram contra a Copa, parabenizavam, né, pela escolha de representar o povo argentino, porém, eles tinham que abrir os olhos, né, nos termos da carta, por o que estava acontecendo. Porque foi uma outra grande questão, o Marco até tocou nisso, não sei se ele vai aprofundar mais um pouco, o grande esforço que a ditadura argentina fez para criar um clima, uma visão internacional de harmonia, de paz, né, de uma Copa tranquila, mas, ao mesmo tempo, né, os horrores estavam acontecendo, os centros de detenção clandestina, a tortura. Né? Então, nesse documento, eles tentam sensibilizar os jogadores argentinos para o que está acontecendo, dizendo, inclusive, que a censura podia não deixá-los saber, mas que eles estavam sabendo, pelo aquele documento, os horrores daquela ditadura. Que eles pediam, então, no documento, a solidariedade de todo o povo argentino, ainda mais, né, daqueles jovens, né, como eles, né, dos seus filhos que estavam desaparecidos, aqueles jovens que representavam a nação argentina, que eles não fechassem os olhos, né, e não se deixassem levar pela propaganda do regime Videla, né. Mas, Marco, você como historiador, diz aí, a Copa de 78, você acha que mais serviu, né, com a bola levantada pelo Alor, mais serviu para legitimar, né, fazer aquele sport washing, limpar a barra da ditadura argentina, ou ajudou mais a trazer holofotes para as atrocidades cometidas durante aquele período? Cara, é muito legal isso aí que o Alor falou, porque... Mas, assim, eu vou recuar um pouquinho, porque os argentinos viviam uma situação de um pouco maluca, porque a década de 60 trouxe uma ditadura feroz. Em 66, se autoproclama ali, as ditaduras se autoproclamam com nomes maravilhosos, né? Revolução, processo de reorganização. Em 66, a revolução autoproclamada, a Revolução Argentina, coloca os militares no poder. Então, a gente tem ali 3 ditadores no poder, o Onganía, depois o Levingston, depois o Lanús, e que eles enfrentam uma contestação muito grande. Então, por exemplo, a gente tem o Cordobazo, inclusive mandar um salve para o meu amigo Juan Inácio Gonzalez, que estudou o Cordobazo, ele é cordobês, e eu aprendi bastante sobre o Cordobazo com ele, porque foi uma insurreição que representou uma aliança entre os estudantes e os trabalhadores de Córdoba, em maio de 69, e que faz com que a ditadura argentina iniciada com Onganía nos anos 60, ela sofra um desgaste muito grande. Então, o governo do Onganía cai por conta do Cordobazo, depois a gente tem o Rosariaço em Santa Fé, e aí os ditadores que se sucedem não ficam muito tempo no poder. Então o Lanús, que é o último desses ditadores dessa fase, ele busca a transição democrática, ele busca convocar eleições. Só que o Perón está proscrito na Argentina desde os anos 50. Então o que acontece?
um delegado, um assessor do Perón, que era o Héctor Câmpora, ele disputa as eleições presidenciais em março de 73 e ganha. Então, o que ele faz? Ele abre caminho para que novas eleições sejam convocadas com a participação do Perón, ou seja, o tio, como era chamado ali, o Câmpora, ele ganha, mas ele não leva, ele passa para o Perón. Então, assim, é um gesto de muita lealdade, de muita dignidade. O Câmpora, entre os peronistas, ele é muito elogiado, tanto que uma das correntes do peronismo atual, do kirchnerismo, é o La Câmpora. Enfim, o Perón regressa, o Perón já podendo disputar as eleições, ele ganha as eleições de setembro de 73 e cumpre aí o seu terceiro mandato democrático à frente da presidência argentina. Por que eu fiz esse recuo? Porque aí que está o cerne do grande mal antidemocrático argentino. É quando o começo do problema ali se gesta. O ovo da serpente ele está ali. Por quê? O Perón ele ganha as eleições com a Isabelita, né? O Perón tinha recusado... A Eva Perón, nos anos 50, ela tinha recusado participar da chapa com o Perón. E o Perón, dessa vez, a esposa dele, a Maria Estela, chamada Isabelita, ela concorre como vice dele na chapa. Eles ganham, só que o Perón morre em 1º de julho de 74. Então, a presidência cai no colo da Isabelita Perón, que não faz um governo estável, ela tem um governo muito fraco. Quem, de fato, exerce o governo é um ministro de bem-estar social, que é o Lopes Rega, que é uma espécie de Rasputin, uma espécie de guru, que era astrólogo e tudo mais, e que orientava o casal Perón. Então, o Lopes Rega ele vira ali a cabeça do governo. Só que o Lopes Rega tem um governo... Astrólogo sendo a cabeça do governo? Acho que eu já ouvi isso. A gente já ouviu isso em algum lugar e a gente sabe que não dá certo, né? E aí o Lopes Rega estimula o surgimento de grupos paramilitares, como, por exemplo, a AAA, que é a aliança, que era um grupo que caçava, uma aliança anticomunista, que caçava pessoas de esquerda, caçava opositores, grupos paramilitares também, e à direita, a gente vê essa aliança aí também, né, ecoar, infelizmente, ainda no século XXI. E a grave situação econômica da Argentina, a gente tem o Rodrigazo, né, que é o nome da crise econômica desse momento, desse período de 74, 75, porque o Celestino Rodrigo, ministro da Economia, ele faz uma política de desvalorização do peso, de arroxo salarial, de liberalização, que resulta em pobreza, resulta em escassez de alimentos. Então, o Lopes Rega acaba caindo. Então, os militares começam a ver ali um terreno fértil de caos, de crise econômica e política. Eles veem um terreno fértil para tomar o poder. Então, o golpe que é levado a cabo em 24 de março de 76 coloca uma junta militar no governo. E aí que está o cerne da questão do Mundial de 78. Então, a primeira disputa do Mundial de 78 está na organização. O Perón tinha criado a comissão de apoio ao Mundial. Essa comissão foi colocada de lado e ganha o nome de Ente Autárquico Mundial 78. É o nome do órgão estatal que os militares criam para poder organizar o Mundial. E aí tem o primeiro grande embate do Mundial, que é entre Exército e Marinha. Quer dizer, o presidente do EAM, do Ente Autárquico Mundial, era um general do Exército, Omar Akhtiz. Esse cara estava marcado para dar uma coletiva de imprensa que ia acontecer no dia 21 de agosto de 76. O que aconteceu 2 dias antes dessa coletiva de imprensa? O Omar Akhtiz ele foi morto, foi fuzilado. E aí, o que os governantes militares da junta militar diz? O Omar Akhtiz ele foi morto por delinquentes subversivos. Só que, na verdade, a Marinha, né, a Armada Argentina, estava por trás de uma briga ali muito grande. A Marinha, pela figura do Eduardo Macera, que era o representante da Marinha na junta militar, a Marinha estava numa briga muito grande para assumir o ente autárquico. O Eduardo Macera, que era o homem forte da Marinha, é a pessoa que mexe os pauzinhos para poder tomar o poder. Por quê? A gente estava falando de um orçamento milionário e praticamente sem vigilância sobre os gastos que eram feitos. Assim. Esse controle era muito mal feito, né? Se a gente pensa ali nas Forças Armadas tomando conta de um orçamento gigantesco. A gente também, infelizmente, encontra ecos aqui no Brasil de 2021, né, nos episódios recentes de Leite Condensado, Picanha, Bonequinhos do Rambo e etc. Então, tem um embate muito grande e o novo homem forte do ente autárquico é o Lacoste,
que é um sujeito da Marinha, que estava ali logo abaixo do Macera. E o Macera tinha um amiguinho, tinha um cara que era muito colado com ele, que era um brasileiro que a gente conhece muito bem, que estava organizando seu primeiro Mundial, que era o João Avelange. Então, a gente tem essa trinca Macera, Lacoste e Avelange tocando a organização do Mundial. Nessa organização, a gente já tinha ali a ditadura argentina instalada sob a presidência do ditador Videla, Jorge Rafael Videla, e ele tinha um ministro de economia, que era o Martínez de Oz, que estava colocando a toque de caixa essas medidas liberalizantes, o neoliberalismo argentino, né? O grande balão de ensaio do neoliberalismo no mundo é a Argentina e o Chile, como a gente tinha falado antes, e o Martínez de Oz está tocando essa agenda, né? Abrindo a Argentina, o mercado argentino ao capital estrangeiro, alinhando ao máximo que ele pode aos Estados Unidos, uma política, como a gente falou, de união do empresariado com o braço estatal da repressão para eliminar todo tipo de opositores, como o Walter falou muito bem, o Walter Aló falou sobre a guerra suja, que era justamente isso, era um extermínio de opositores, que tinha por objetivo final eliminar todo tipo de entrave para poder baratear a mão de obra, ou seja, todo tipo de movimento estudantil, movimento de opositores, sindicatos, os montoneiros, que era uma organização armada peronista, eles estavam no alvo ali do governo. Então, assim, se a gente junta o aparelhamento da ditadura, da repressão argentina, junto com o Plano Cóndor, que trocavam informações, trocavam logística ali, estavam intercambiando fichas, nomes, dados. Então, a gente tem uma situação completamente calamitosa, como o Walter falou, é a ditadura mais brutal do Cone Sul, sem dúvida alguma. Então, é exatamente um extermínio que entra em curso nesse momento. E a gente tem a predominância da Marinha também na questão da tortura, da violência. A Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, é usada, é o principal centro de tortura, o centro clandestino onde são detidos os desaparecidos, os sequestrados, onde eles são violentados, estupradas. Enfim, é um show de horrores na Argentina, e sob a figura da Armada. O que acontece? Um assessor do Martínez de Oz, que era o ministro da Economia liberalzão da ditadura argentina, ele fica no poder entre 76 e 81, e ele tinha um secretário de Fazenda que era o Juan Aleman. E o Juan Aleman estava desesperado, porque ele estava falando, olha, os militares estão gastando muito, o orçamento fugiu completamente de controle, e isso está tão descontrolado que eu tenho medo que isso puxe a taxa de inflação para cima, porque vocês estão inflando os preços do mercado todo. Por quê? A gente sabe que havia obras de infraestrutura, obras de telefonia, aeroportos, de estradas, então eram muitos gastos. Então, esse secretário de Fazenda do Ministério da Economia estava um pouco desesperado e ele se manifestou publicamente contra esse descontrole nos gastos. Bom, o que aconteceu? Quando o Leopoldo Luque, que foi um grande jogador do River Plate, quando ele anota o 4º gol em cima do Peru, na partida controversa em cima do Peru, quando o Leopoldo Luque anota o 4º gol, aquele que daria a tranquilidade da Argentina em se classificar para as semifinais, né? Que era a segunda fase da Copa, nesse momento explode 1,5 kg de explosivos na casa desse secretário da Fazenda, do Juan Aleman. E a casa, os vidros vão longe. Ele morava numa casa no bairro de Belgrano, que é um bairro de bacana, um bairro de classe média alta e de classe A na Argentina. A mulher dele sofre ferimentos leves, ele não sofre nada, mas é um grande sinal ali porque em fevereiro de 78 o Aleman estava falando nos jornais contra os gastos excessivos, sem controle, da Copa de 78, e os militares justificavam as críticas do Aleman, falando, não, a Copa é um ato político, ou seja, para os militares era questão de apresentar um mundial organizado, com as coisas funcionando, com a sociedade funcionando harmonicamente, né? Aquela coisa positivista do funcionamento da sociedade como um organismo perfeito, em que os órgãos, né, estão funcionando bem, corretamente, como forma de escamotear tudo que estava acontecendo de ruim no país. Como o Walter falou, lembrou brilhantemente, aquela questão que invadia até a própria esquerda argentina. Enquanto você comemora gol, seus irmãos, seus companheiros estão sendo torturados, estão apanhando, estão desaparecidos em centros de
clandestinos de tortura. E, diante desse quadro, para os militares era uma oportunidade maravilhosa. Só que o revés dessa moeda era justamente publicizar, dar holofotes justamente às denúncias, aos inúmeros cometimentos de violações de direitos humanos que estavam acontecendo na Argentina. O Walter também lembrou das madres da Plaza de Maio andando ali em círculos, pedindo pelo aparecimento dos desaparecidos. Então, essa imprensa internacional ela repercute o trabalho das madres da Plaza de Maio, que estão atuantes até hoje, buscando identidade de netos do regime, porque a ditadura argentina também foi conhecida pelo rapto de bebês, né? A perversidade deles chegou a esse ponto. Então, várias crianças, vários adultos que cresceram sem identidade, tiveram a identidade restituída pelas madres e abuelas da Plaza de Maio. Então, assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, visita a Argentina, recebe várias denúncias de violação de direitos humanos. Então, esse reverso da moeda acontece também. Então, a ditadura argentina, de um jeito muito prosaico, muito idiota, que lembra também alguns governos do século XXI, né, começa a distribuir adesivos e bandeirinhas dizendo: olha, o pessoal dos direitos humanos está aqui, então os argentinos são direitos, os argentinos são humanos. Então, assim, é uma coisa muito prosaica, muito, muito ridícula, muito, muito baixa. Ao mesmo tempo que eles estavam torturando, matando, causando dor, violentando, eles estavam fazendo campanhas de baixo nível como essa. E, assim, teve esse reverso da moeda também, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, o Mundial colocou luz em problemas que a Argentina vinha enfrentando e que causaram dor e seguem causando até hoje, porque o dano feito à memória, a reparação é muito difícil. E a Argentina é uma referência, porque levou todos os envolvidos com a repressão a julgamento, levou à cadeia, o Videla morreu. Ainda bem, eu tenho um grande orgulho da Argentina por isso, ele morreu sentado na privada da cadeia. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande da Argentina por isso, porque a Argentina soube enfrentar, soube enxergar a memória difícil da ditadura. Então, a gente vê nas ruas de Buenos Aires as placas mencionando as pessoas desaparecidas, as pessoas que morreram e que foram mais de 30 mil pessoas que perderam a vida para um regime desumano. Então, é isso aí. Alô, para você, o que pesou mais? Você acha que mais legitimou a época ou mais trouxe holofotes? Então, Walter, pegando um pouquinho que o Marco falou, a gente não pode desassociar, né, essa questão do contexto, né, geopolítico internacional da época. E não é à toa que, desde das questões para conseguir a indicação para ser sede, até o financiamento, você tem por trás o Departamento de Estado norte-americano. A figura do Henry Kissinger é muito forte, né, nas relações internacionais desse momento, né, no mundo que a gente não pode esquecer bipolarizado, o mundo da Guerra Fria, né. Então a América Latina, né, países como Brasil, Argentina, Chile, né, eles são importantes, né, nesse tabuleiro de xadrez internacional da Guerra Fria para, né, a questão dos Estados Unidos, para os seus interesses geopolíticos, e o Kissinger, né, tem esse papel, inclusive tem relatos, esse papel importante, né, de ser uma espécie de fiador, né, da candidatura argentina, né. Inclusive a gente tem relatos que o Kissinger permanece boa parte do Mundial na Argentina, inclusive outros relatos que dizem que no polêmico jogo contra o Peru, né, aquele jogo polêmico lá do 6-0, que desclassificou o Brasil pelo saldo de gols, o Kissinger vai ao vestiário, juntamente com o Videla, né, o então ditador argentino, perguntando se está tudo bem, né, se estão precisando de alguma coisa, né, e essa pressão é grande. Então, é importante colocar essa questão geopolítica, né, tanto dos ecos da Guerra Fria, da geopolítica, né, capitaneada pelos Estados Unidos, tendo a Argentina como um local importante, como foi o Brasil, né, e, ao mesmo tempo, esse local das experiências neoliberais, como o Marco salientou, né, e a gente sabe, desde que o capitalismo se estrutura lá no final da Idade Média, ele precisa de o quê? De paz, né, ele precisa de tranquilidade, nem que seja a paz dos cemitérios, né,
como foi na Argentina, né? Então, indo mais diretamente para o que você me perguntou, essa questão da legitimação foi tentada, foi buscada. A gente também tem informações históricas que os argentinos contratam um escritório em Nova York de publicidade, investem milhões de dólares nessa campanha, né, de abrandamento da imagem, né? A gente tem também esses relatos do balancete pós-Copa, que a Copa Argentina gastou 4 vezes mais do que foi gasto na Copa anterior da Alemanha, e a espiral disso foi o quê? O endividamento externo, impacto inflacionário, algo que vai explodir, né, depois, juntamente com a ideia de liberdade, com a busca de redemocratização, vai explodir 4 anos depois, né, com a fatídica Guerra das Malvinas, né, que vai colapsar de vez a ditadura, né, a pressão da redemocratização. Então, na realidade, a tentativa o tempo todo foi de legitimação, né, legitimação. E essa tentativa, ela teve, digamos, um sucesso, digamos, momentâneo, efêmero, né? Tem uma imagem interessante que quando a Argentina se torna campeã, o ditador Videla aparece na sacada da Casa Rosada, né, com a taça, né? Uma imagem muito parecida, né, com o que a gente viu no Brasil, lá do Médici, né, do beijamão, né, que teve quando a seleção chega no Rio, São Paulo, né? E ali é um momento de euforia da ditadura, mas era uma euforia de pés de barro, né? Era uma euforia que tinha os seus dias contados, tanto pela perseverança, né, política do povo argentino, como o Marco falou, né? A gente está falando de um povo que, né, teve a mais brutal das ditaduras, e quando começou a se redemocratizar em 83 com Alfonsín, né, não jogou para debaixo do tapete, né? As suas comissões, a mais famosa delas foi a CONADEP, né, que foi a Comissão Nacional que investigou os desaparecidos, inclusive, né, com o apoio de muitos exilados no Brasil, né? Eu não mencionei numa pergunta anterior tua, Walter, no Brasil existia um grupo, né, o chamado Grupo Clamor, que era o Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos do Cone Sul, que foi, digamos assim, um grande guardião, um grande protetor, um grande denunciador, né, no Brasil, tendo o Brasil como palco, né, do que estava acontecendo com as ditaduras no Cone Sul. E o Grupo Clamor, né, inclusive no seu primeiro boletim, no seu primeiro grande impresso, ele coincide praticamente com a Copa. Então, ele faz um boletim direcionado a vários países do mundo, né, da Ásia, da América do Norte, da Europa, denunciando o que está acontecendo na Argentina. Então, tentando resumir o que você me perguntou, foi uma vitória efêmera da ditadura. Uma vitória, né, como eu falei, com a paz dos cemitérios, mas que não foi capaz de abaixar a cabeça de um povo, né, politicamente engajado, né, como o argentino. Diferente do que aconteceu no Brasil, né? A nossa transição foi uma transição pactuada, né, que nos deixa rastros até hoje, e a gente está vendo até, né, o mais visível dessas heranças agora, né, no nosso país. E para finalizar, mais para o jogo, mais para a Copa, mais para dentro das 4 linhas, talvez ali no vestiário, todas as coisas. 6-0. Com 4-0, já classificaria. O Brasil já meteu 3, Peru já estava eliminado. Vocês acham que teve algo... Tudo bem, teve a mudança do horário. Mudança do horário, claro, interferência, não já se viu. No último jogo, você sabe, você joga e sabe o resultado. Mas, apitou o jogo, apito inicial, teve algum favorecimento após o início do jogo para a seleção argentina? Não sei se o Marco quer falar, mas tem um livro que é chamado O Jogo Roubado, né? Que é um livro muito interessante de um jornalista argentino, radicado no Brasil já há quase 30 anos, né? E ele faz essa discussão das Copas do Mundo, da política, né? E tem um capítulo específico sobre a Argentina e ele, né? Sobre a Copa de 78, e ele coloca lá, né? Essa hipótese clara de que tudo teria sido armado, né? Aí você junta com outros depoimentos, também tem um outro livro bem interessante, né, que é chamado Filho do Enxadrista, que coloca uma outra teoria bastante interessante, que o governo argentino, o governo ditatorial argentino, no caso na época o Videla, ele faz, através de um empresário do submundo argentino, contato
com o Cartel de Cali, da Colômbia, que já tinha, né, penetração no futebol lá, por causa do América de Cali, um time tradicional, que, por sua vez, faz a ponte com o governo peruano para, segundo essa hipótese, né, segundo essa tese, acertar tudo do Mundial. É polêmico, são coisas que fazem a gente refletir. E se você for para o campo de jogo, uma coisa interessante que eu estava tentando relembrar isso, né? O Peru termina a primeira fase, né? Num grupo de 4, que tinha Holanda e Escócia em primeiro lugar, né? A Argentina no seu grupo termina em segundo, o Brasil também no seu grupo termina em segundo, né? E o Peru vai para a segunda fase, né? Para o grupo que vai ter Polônia, no caso Peru, Brasil, Argentina, né? Que o Peru vai com uma defesa menos vazada. E às vésperas do jogo com o Brasil, o treinador saca 5 jogadores, faz uma mudança abrupta, né? E, obviamente, como você falou, a mudança do jogo, né? Porque os jogadores brasileiros, a gente tem vídeos, tem relatos de jogadores brasileiros na época, que eles estão voltando depois da vitória sobre a Polônia, de 3-1, né? Falar nisso, né? O Vasco, o Carioca que deu mais jogadores lá em volta. Bom, tudo bem, valeu. Então, os jogadores estão voltando e perguntando quanto é que está o jogo. Não, mas o jogo não está sendo agora, o jogo vai ser depois. Então, digamos, esse painel é composto, e eu, sem querer ser leviano, diria que a gente tem indícios, né, que faz a gente pensar que houve um bastidor forte atuando, né, que remete àquela tua pergunta anterior que você fez ao Marco, né? Ou seja, não se podia perder aquela Copa não podia dar errado, aquela Copa não podia ter o risco de ter atentados ou da extrema esquerda ou da direita. Aquela Copa tinha que ser um exemplo, né, bem sucedido de uma Argentina harmônica, grande exportadora de trigo, de carne, que para aquele laboratório do neoliberalismo, né, como foi o Chile um pouquinho antes, tinha que dar certo. E para isso, né, nada melhor do que mexer com o coração e mente, né, dos argentinos. Ainda mais um povo que ama o futebol, como o argentino, né? Mais jogo para Marco. O que você acha, Marco? Cara, acho que eu e a Ló aí não poderíamos concordar mais nessa questão. Porque, realmente, para a ditadura... Bom, se a gente vai avaliar ou vai julgar e tem, de um lado, um regime que mentiu, distorceu, matou, violentou, eles fizeram coisas hediondas, assim, do ponto de vista humanitário. Por que eles não adulterariam, não manipulariam, de alguma maneira, um torneio, sabe, de futebol, sabe, visando a própria legitimação, o próprio incremento da popularidade do regime? Então, essa visita do Videla ao vestiário dos peruanos, a gente tem também o caso do Ramon Quiroga, que é o goleiro do Peru, que é um argentino de Rosário naturalizado peruano, né, que ele teria sido chamado de compatriota peruano, argentino, pelo próprio Videla. Então, assim, na mais leve das hipóteses, a gente teria um efeito de intimidação muito grande. Na mais grave, a gente teria justamente esse submundo que o Aló falou para a gente sobre o cartel de Cali envolvido e fazendo a ponte ali por trás dos panos com o governo peruano para poder acertar. Tem também mencionada uma doação vultosa ali de trigo para o governo peruano, feita pela Argentina, como um acerto pelo 6-0, né? Era necessário 4-0, mas assim, a Copa em si, a gente vê alguns detalhes curiosos. O mascote era o Gautito, né? Que era um garoto vestido com a camisa da Argentina e com os trajes de gaúcho, né? Que é um mito de origem argentino. E aí, retomando um detalhe que o Aló falou sobre a Guerra Fria, sobre, né, o fato desses balões de ensaio do neoliberalismo, Argentina e Chile, a gente tem, além da extrema liberalização, da abertura ao capital estrangeiro, a gente tem uma retomada ali, uma reinserção da Argentina no setor primário da economia. Que qual é? É pegar aquela vocação agrária do país. É um país que exporta grãos, é um país que exporta carne. Então, vamos retomar essa vocação agropecuária da Argentina. Ou seja, na divisão internacional do trabalho, a Argentina estava inserida ali como
um agroexportador. Então, os militares, os neoliberais, reafirmam esse papel. Então, acho que a escolha do Gattuso também não é isenta desse significado, que é colocar a Argentina de volta ali dentro daquele mito de origem do gaúcho, do homem do campo, aquela tradição rural, isso sendo reafirmado. Agora, sobre o jogo, a bola no jogo em si, a Alemanha Ocidental tinha, né, grandes expectativas por ser a atual campeã, mas que faz uma campanha que não é muito empolgante. Na fase de grupos tem uma vitória e 2 empates, depois tem 2 empates e 1 derrota, aí a Áustria despacha ali, né, sua grande irmãzona Alemanha, e a Holanda também tinha muita expectativa, mas como o Aló também lembrou, o Cruyff não vem para o Mundial, né, o grande jogador da Holanda, na sua segunda final de Copa consecutiva, e faz um jogo bacana, assim, a final é muito bacana. Para além desse jogo controverso, que eu acho que houve uma falcatrua muito braba, hoje acho que houve intimidação, cooptação, houve um acerto ali muito sujo ali do Denúncia! resultado. Houve, então, o VAR dela, é isso? Olha a nuance da piada, o VAR, exatamente. Então, houve essa sujeira braba, grossa e muito própria, né, da ditadura argentina. Mas, afinal, foi um jogo fantástico, assim, um embate entre duas forças. A Argentina tinha o Kempes, que tinha família peronista, inclusive, que fica muito... Uma curiosidade também é que no dia 24 de março de 76, eu falei do Kempes, eu lembrei, a TV argentina suspendeu a programação, a TV estatal, ela suspendeu a programação, mas deixou que fosse passado um Argentina e Polônia. Então, os jogadores argentinos souberam no exterior, no leste europeu, que tinha acontecido o golpe de Estado, e o Kempes ele fica desolado, ele chora muito, porque ele de família peronista, ele mesmo peronista de Córdoba, foi revelado pelo Instituto Córdoba. Então, ele fica muito atordoado, ele pensa até em não jogar e tudo mais, mas a Argentina vai a campo, essa partida é transmitida no dia do golpe, no 24 de março, e a Argentina ganha da Polônia por 2-1, gols de Hausmann, e não do Kempes, mas do Escota, que era um outro grande jogador argentino. E na Copa, esse jogo da final, ele é bem disputado, é um empate de 1-1 no tempo normal, e na prorrogação a Argentina faz 3-1. Então, os heróis da final são Kempes, que anota 2, e o Bertoni, grande craque do Independiente, que é o rei de Copas, aí jogou com Bochini, jogou muito no Independiente, e a Argentina campeã do mundo. E essa mancha que o Aló falou, que é o Videla, o ditador, entregando a taça para os jogadores, isso tem um efeito simbólico muito grande. E para a ditadura argentina, essa Copa não podia ser perdida, por quê? Não se tratava apenas de não ganhar o Mundial, mas de ter uma derrota em casa, arcar com o peso de uma derrota em casa, numa época em que a mídia, em que a imprensa internacional funcionava em moldes muito mais restritos, muito mais estreitos do que o que a gente viu a posteriori. Então, era uma questão de vida ou morte para a ditadura argentina, mas a gente sabe que para a ditadura argentina foi uma questão de morte, da paz dos cemitérios, como reafirmando o que falou o Aló, que foi o que a Argentina implementou enquanto regime, enquanto um terrorismo de Estado. Walter? Fala aí, Aló. Pô, cara, uma coisa interessante, só lembrando, né, eu sou um pouco mais velho que vocês, né, vou revelar que eu vi um pouco desse time jogar. O time da Argentina era um timaço, né, Kempes era espetacular, Passarella, Fidjol, Tarantini, mas tentando fazer o contraponto da teoria da conspiração, o Marco lembrou, quase que os deuses do futebol, aquela coisa da bola pune, né, no último minuto da prorrogação, estava 1-1, não sei se o Marco lembra disso, lembra de ter visto, né, que o Marco também é jovem. No último minuto da prorrogação, a Holanda joga uma bola lá atrás, uma daquelas bolas que vão pererecando, sabe aquela bola que a gente tira com o olho? Né? E quase que no último minuto a Holanda ganhou o jogo na prorrogação. Né? Então é importante fazer esse contraponto. Por mais que hajam esquemas, e eu acho que o Marco usou a palavra-chave, né, uma intimidação brutal, né? Ó, estamos aqui, né? Estamos de olho. Quase que, né? Os chamados deuses do futebol, se é que eles existem. Terminado o Mundial, né?
nós ficamos assim com aquele, no caso a seleção brasileira, que era treinada pelo Cláudio Coutinho, né? É bom fazer um parênteses muito rápido, não esquecer que o Cláudio Coutinho e toda a comissão técnica do Brasil, eles eram oriundos da Escola de Educação Física do Exército, né? Não era uma coincidência, né? A seleção brasileira também foi aparelhada, né? Desde a Copa anterior de 70, com a polêmica saída do João Saldanha, né? O nosso botafoguense, né? Então, na realidade, o Coutinho, né? Não vou discutir a competência dele, os estudiosos do futebol colocam que ele era um cara até visionário, revolucionário com os métodos da época, mas o Coutinho, que era técnico do Flamengo, né? Da época, o Coutinho vai criar a famosa frase, né? Do campeão moral, né? Inclusive, quando a gente tenta ver imagens de 78, tem uma cena muito legal que aparece depois que o Brasil ganha de 2-1 da Itália, né? Com aquele gol antológico do Nelinho, né? Aquele gol que a bola faz aquelas curvas. A seleção brasileira sai abraçada, né? Sob os apupos, né? Brutais da torcida argentina, e o Coutinho proclama que nós fomos campeões morais, invictos e campeões morais, né? E agora? Fica aí as reflexões. Pessoal, queria agradecer demais a participação do Marco Antônio, Walter Aló, ter topado aí, gravar esse vídeo aí, passar um pouco do conhecimento de vocês. E fica o pedido, pessoal, se assistiu até aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, acompanha os outros vídeos aí. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.